A paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para mais um podcast Mentes Fortes. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, aonde vai trazer um testemunho abençoado, uma superação de vidas, onde teve percas, mas também começou a conquistar e teve que se posicionar para ser uma grande mulher de Deus. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Tânia. Deus abençoe, Tânia, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Então nós vamos aqui, já lembrando aos irmãos que dá o like, se inscrevam no canal. Nós estamos com a igreja ali, a sede, Altura Alvim, Avenida Paraguaçu Paulista, 545. Também a nossa subsede em Jardim Vila Formosa, ali na Avenida Monsenhor Antônio de Castro, 708. Então nós vamos falar aqui com a nossa irmã Tânia. Tânia, conta um pouco aí da sua trajetória. Você veio da Paraíba, veio de uma família humilde e chegou aqui em São Paulo. Então, a gente gostaria de saber como que foi esse trajeto, como que é crescer aqui um pouco em São Paulo. Então, eu vim da Paraíba, eu tinha 16 anos, né? Lá eu não vi expectativa de crescimento, né? E eu sempre pensei em algo melhor, né? Referente a estudo, gostava muito de estudar. E lá não tinha possibilidades, nem meus pais tinham condições para isso. E meus irmãos já moravam aqui em São Paulo, os mais velhos, né? Já tinham vindo tentar a vida aqui em São Paulo. E a minha irmã fazia pouco tempo que havia casado e me convidou para morar com ela, né? Aí eu vim morar com eles e terminar meus estudos. Eu cheguei, eu tava cursando o ensino médio ainda, né? Fui fazer o ensino médio. E aí fiquei na busca de emprego e sem experiência, sem nada, foi difícil. E fiquei ali morando com a minha irmã. E aí depois consegui trabalhar como telemarketing, passei uns 4 anos trabalhando como telemarketing. Certo. Né? Foi assim a sua vida aqui, você começou a trabalhar com telemarketing. Você casou aqui, você veio casada, como que foi essa trajetória aí de constituir uma família? Então, na época, quando eu vim pra cá, né, foi quando eu comecei a me relacionar com o meu esposo, né, nós casamos, eu tinha 20 anos, estava com 20 anos, começamos ali, né, ele começou a abrir um negócio na época, né, ele trabalhava com colocações de pedras decorativas e ele sempre foi uma pessoa visionária, né? Visou o crescimento. Então, ele começou a vender o material, né? Antes ele colocava, mas aí ele começou a vender as pedras, né? No qual a gente trabalha hoje. E ali, ele sempre buscando crescer, né? Abrir um ponto com um parceiro, com um amigo nosso que ofereceu, né? E aí, com pouco tempo depois, ele já alugou um outro espaço para expandir, né, que já tinha alcançado um público maior. E foi através disso, né, que hoje a gente tem uma grande loja, né, pode-se dizer que tem uma grande loja por conta do olhar dele, né, ele tinha um olhar muito para frente, ele era bem visionário mesmo para negócio. Certo. E você nesse tempo aí, quando eu conheci vocês, você era cabeleireira. Conta aí como que foi essa experiência. O esposo trabalhando na parte de pedras decorativas e a Tânia. A Tânia, ela ficava nos bastidores, né? Ele tinha um negócio dele, né? Ele sempre trabalhou nesse ramo de pedra. E eu, como eu falei, queria estudar, queria buscar o meu crescimento, né? Fazer o que a Tânia gostava, né? E aí eu trabalhei como cabeleireira, né? Trabalhei uns 9 anos na área. Ele com o negócio dele e eu com o meu negócio, né? Cada um com o que sabia fazer. E aí, quando eu engravidei, né? Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e o outro de 10 anos. E quando eu engravidei desse último filho, ele falou, agora a gente vai ter que, ou você tem que diminuir o ritmo, porque nossa agenda já não batiam, né? Já não casavam, então ele falou, agora
tem que decidir se você vai parar ou não, porque já não dá mais pra gente continuar. Eu trabalho muito, você também trabalha muito, então vamos entrar num acordo aí pra ver se a gente tem um equilíbrio, né? E aí, quando o mais novo nasceu, aí eu parei, né? Fechei o salão, parei, deixei muita mulher desesperada. Imagino, né? Porque elas gostavam, né, do meu trabalho, sempre fui muito dedicada ao que fazia, né? E aí parei e fiquei em casa, e foi o período da pandemia, né? O David nasceu em dezembro, né? E quando foi em março do ano seguinte, veio a pandemia, né? E eu fiquei esse período em casa, já tava com eles em casa, né? E uma casa produtiva, né? Primeiro filho. Quando vai chegando o segundo filho, há um acordo entre vocês, né? Que alguém tinha que parar de trabalhar um pouco para cuidar da família. E veio o período de pandemia. E esse período de pandemia, ele devastou muitas casas, muitas famílias, né? E eu gostaria que você contasse um pouco, porque é um testemunho aí muito forte que mexe com sentimentos, né? E como que foi aí esse período de pandemia, você tendo que parar de trabalhar para cuidar do filho mais novo, aí chega, né, esse período que todo mundo se fechou, e o que aconteceu a partir daí? Então, aí eu parei de trabalhar e estava em casa, né? E durante o período da pandemia, fiquei cuidando dos filhos, dedicando a ser dona de casa mesmo, ao Ministério do Lar, né? Sim. Cuidando deles, ensinando. Foi um período muito bom para o mais velho, né? O Isaac, porque o Isaac já não teve esse contato que o mais novo teve comigo, porque eu trabalhava, então eu voltei a trabalhar e ele voltou praticamente a trabalhar junto comigo. Então, o David, querendo ou não, tinha um privilégio maior de ficar comigo, de ter esse contato com a mãe em casa, né? Foi bem bacana esse período. E aí veio a pandemia, o David já estava com 1 ano de idade, né? E veio a pandemia, que foi onde a gente passou ali pelo vale. Eu creio que o seu testemunho, como de todos que passaram por aqui, vão edificar vidas. Então, se você me permitir, eu te perguntar detalhadamente algumas coisas. Sim. Que você possa transmitir para aqueles que vão estar ouvindo. Sim. Então, o meu esposo era um homem maravilhoso, né? Um pai muito presente, um amigo, um companheiro excelente, né? Até me emociono a falar, porque ele era um homem incrível, o Senhor chegou a conhecê-lo. E aí veio a pandemia e, infelizmente, né, ele foi acometido pelo Covid. Foram 25 dias de luta, né? E, assim, nunca perdi a fé, né? Nunca perdi a fé durante esse tempo que ele ficou internado. Quando ele chegou em casa e falou, eu tô com Covid. E eu falei, e agora? Né? E agora? Como você veio para casa, né? Os médicos, ele tinha ido no hospital. Eu falei, e agora? Como que vai ser? E aí ele falou, não, eu tô bem. Falei, mas como assim? Você tá bem? Fala mais, porque eu quero saber o que o médico falou. Você veio para casa, né? O que o médico falou? Ele falou, tô com 50% do pulmão comprometido. Eu falei, mas não tinha que internar nada? Ele falou, não, eu quis vir para casa. E ali ficou em casa, isso foi num sábado, né? Ficou em casa e ali eu fui fazer tudo que podia para melhorar a imunidade, fazia o possível para que ele ficasse bem. E aí ele era um homem de fé também, né? Era um homem de fé. E Deus falava muito com a gente através de sonho. Eu havia tido um sonho que eu pegava o Covid e ele também havia sonhado. E eu cheguei a contar para ele que eu tive esse sonho, né? Eu falei, eu sonhei que eu pegava Covid e relatei como tinha sido o sonho. Ele falou, eu sonhei também. Eu sonhei também. Eu falei, o que você sonhou? Aí ele ficou em silêncio.
Meu Deus. Ele não contou o que ele havia sonhado, né? Então, Deus falava muito através de sonhos. E aí, quando foi no sábado mesmo à tarde, ele preocupado com os meninos, né? E aí ele falou, é melhor a gente não ter contato, né? E aí eu deixei isolado os meninos dele, deixamos no isolamento e fui cuidando dele ali, ele fazendo os exercícios que o médico havia pedido para ele fazer em casa e tentando melhorar, lutar contra aquela enfermidade, né? E aí quando foi no domingo, ele acordou cedo, tinha passado a noite com febre e tudo, mas mesmo assim no domingo acordou cedo e ficou ali assistindo o culto, né? O culto era transmitido ao vivo, ele assistiu o culto todinho, fez coisas que havia muito tempo, né? Até brinco, que havia muito tempo que eu pedia para ele fazer e ele não fazia. Certo. Quando eu pensei que do nada subi em cima do telhado para consertar uma caixa d'água, eu digo, não acredito que você subiu. Ele foi lá e fez coisas que já tinha mais de um ano e ele não tinha feito, né? E ali foi fazendo as coisas, era como se ele já sabia, já previa o que estava por vir. Né? E houve uma piora nesse quadro dele fazendo tudo isso em casa? Não, aí no domingo até passou o dia bem. Quando foi na noite, né, na noite do domingo para segunda, ele teve uma piora, né, começou a tossir bastante, ele estava tossindo bastante. E na segunda-feira ele tinha uns compromissos e eu falava para ele, não vai, fica em casa, né, vamos no médico de novo. E ele, não, eu preciso resolver isso, porque se eu não resolver isso hoje, não dá mais. Não dá mais. E eu falava, pelo amor de Deus, me escuta, né? Deixa para fazer depois, quando você estiver bem, liga e fala que não dá. E ele, não, precisa resolver hoje. E realmente, se não tivesse ido, não teria dado, né? E aí, ele não queria ir para o hospital, de forma alguma. Quando foi na terça-feira que ele aceitou eu levá-lo no hospital. Né, que ele estava bem pior mesmo, cansado, tossindo bastante, e a febre era persistente, né? E aí eu levei ele lá para o hospital, e lá no hospital já começou a acontecer coisas sobrenaturais, assim, né? Porque eu fui acompanhá-lo, e aí no hospital não podia ficar com acompanhantes, né? Eu fui levar ele, não podia ficar, e quando eu entrei no hospital era como se eu tivesse invisíveis para aquelas pessoas, né? Porque eu fiquei acompanhando ele mais ou menos das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, eu dentro do hospital junto com ele, do lado dele. E assim, como era uma segunda-feira, e durante a pandemia a loja não parou, né? O atendimento era online, mas os clientes não paravam de procurar. Então, o telefone dele tocava o tempo todo. E aí ele começava, fala isso, me direcionando o que eu falava com cada cliente. Orientando, né? E eu fiquei ali das 9 até as 3 horas da tarde, quando uma enfermeira chegou e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou acompanhando ele. Quem te deixou entrar? Aí eu falei, entrei com ele, né? Aí ela falou, mas você não podia estar aqui de forma alguma. Você não podia ter entrado. Falei, ninguém falou nada, então estava aqui com ele, né? E fiquei ali com ele todo o tempo, né? E aí quando o médico avaliou ele novamente, falou que ele precisava ficar já na UTI, né? Porque ele precisava de um acompanhamento melhor. E ali foi até onde eu pude ir, né? E quando eu saí de lá, quando foi para eu sair, né? Oramos juntos, fizemos uma oração juntos. Falei que ia estar esperando ele em casa. Era muito difícil, porque estava no início do Covid. Naquela época a gente não tinha contato, não podia visitar. O único contato era uma ligação. Era uma ligação que o hospital fazia. Então eu estava deixando ali um tesouro, né? Estava deixando ali um tesouro, mas eu não perdi a fé. Falei, vai ficar tudo bem, fica aí, vou te esperar em casa, vou cuidando dos meninos enquanto você volta. E ali voltei para casa, voltei louvando dentro do carro, né?
louvando a Deus, falando, eu creio, Senhor, vai dar tudo certo, né? E aí, quando foi à noite, 10 horas da noite, tivemos a primeira notícia, falou que ele já estava medicado, já estava tudo ok, já tinha feito alguns exames e tal. E quando foi no terceiro dia de internação, foi quando foi necessário a intubação, né? Foi necessária a intubação e a preocupação só aumentava, só que minha fé não diminuía. Fé não diminuía. Até hoje, né? O pessoal lá do hospital me conhece, porque quando eu ligava, eu falava de Deus para todo mundo, né? E tinha um médico que cuidava dele, era o doutor Tadeu, ele era ateu, né? E eu tive a oportunidade de falar com ele, frente a frente, um dos dias que eu fui lá, não podia vê-lo, né? Mas teve um dia que o hospital permitiu que eu fosse até lá. E aí, nessa ida até lá, eu conversei com ele, aí ele perguntou qual que era a minha religião, aí eu falei que era cristã, né? E ele olhou para mim e ele falou, ore por nós. Para um judeu falar isso, né? Então, é porque, assim, ele estava vendo que todo dia eu plantava na vida daqueles médicos, mesmo, né? Passando por uma dor, né? Tava Sim. Lá falando de Cristo. Tava para todos eles, né? E assim, durante esse período que ele estava internado, Deus levantou muitas pessoas assim para estar orando junto comigo, né? Ele era uma pessoa muito querida mesmo. E graças a Deus, assim, Deus levava pessoas a orar comigo de onde menos eu esperava, né? Eu recebia ligações, eu costumava atender todas as ligações, porque como o hospital ligava, né, e eu não sabia que número, que horário, que hora que eles podiam ligar, então toda ligação eu atendia. Quando eu menos esperava era alguém ligando para orar comigo, né? E passamos aqueles 20 dias ali orando e eu acreditando que Deus ia salvar. Porque durante aquele período que ele estava internado, Deus usava os profetas para falar que era na vida daquele homem, que tinha propósito através da vida daquele homem. E eu me agarrei na palavra e fiquei, né, com essa palavra. E aí, quando foi no dia do falecimento dele, foi esse mesmo médico, né, o doutor Tadeu, que estava com ele, e ele me ligou, ele me ligou do celular dele mesmo, e ele falou, Tânia, vem pra cá que tá muito difícil. Eu falei, não desiste, doutor Tadeu, não desiste. Ele falou, ele já teve 2 paradas. Eu falei, não desiste, porque Deus tem propósito na vida dele, Deus é com ele, não desiste, vai dar certo, continua, não desiste, ele tá muito difícil, vem pra cá, né? E ali foi quando eu fui, quando eu cheguei lá, né, ele já havia falecido, e aí quando ele veio me dar a notícia, né, é um baque, né, quando a gente recebe essa notícia, mas eu falava para ele, eu quero poder ver ele, porque eu queria que mesmo eles falando que ele já havia partido, mas eu ainda creia que Deus poderia fazer algo. A minha fé era no ponto de que se eu orar, eu creio que Deus vai trazê-los de volta. E aí, quando foi na hora, ele falou, eu não posso te deixar. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Eu perdi o meu melhor amigo ontem, o doutor falando. Perdi meu melhor amigo ontem e eu não posso deixar você chegar perto, porque a gente não sabe com o que está lidando. Né? Então foi um momento bem difícil, com uma notícia extremamente difícil, mas com uma fé que aguentou, né? Uma fé que aguentou, uma fé que permaneceu, uma fé que ainda está aí, graças a Deus por isso. E mediante tudo isso daí, Tânia, teve a parte do velório, teve a parte de tudo. E a Tânia, nesse período? Então, e aí quando
Tem um outro momento, assim, que marcou bastante, né? Que foi quando eu ali na luta com o médico queria ver e ele não. Uma enfermeira, que foi a mesma que me abordou, né? No primeiro dia que eu fui fazer a internação, como eu estava lá ainda, né? Ela olhou para mim e mandou eu se acalmar, né? Fez um sinal para mim, ali eu me acalmei. E ela, quando o médico saiu, ela falou, olha, ela é uma das chefes lá, ela falou comigo no particular, e aí falou, se você prometer, se você vai chegar até um certo ponto, não vai tocar, não vai nada, eu posso te levar lá, né? E aí ela colocou, eu me comprometi, colocou as vestimentas, né, para que eu pudesse, e ali eu cheguei, ficou só eu e ele na sala, mantive a distância que ela pediu, e ali eu comecei a orar, né? Meu Deus. E ali eu comecei a orar, né? E eu falei, Senhor, tu não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta, né? E o Senhor falou que tinha propósito através da vida dele. E eu fiquei ali, ouvindo, esperando algo da parte do Senhor. E ali chegou o momento de eu sair da sala. E quando eu saí da sala, a enfermeira, ela falou, posso orar com você? Falei, pode. A oração que ela orou foi o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, eu entendi realmente. Né? Aliviou, né? Eu entendi. Aí foi ali onde eu entendi que Deus realmente tinha propósito através da vida dele, que não tinha acabado ali, né, e que tinha sido feita a vontade de Deus. Aí, a partir daquele momento, a dor, né, mais um entendimento de que tinha sido feita a vontade de Deus, né, e o entendimento de que eu devia seguir, né, porque assim, ele foi um homem que plantou muitas sementes. Era um homem que abençoava, né? Ele fazia questão de ofertar, né? Na casa do Senhor e tudo mais. Então, eu entendi naquele momento que eu tinha que continuar regando o que ele havia plantado. Eu participei de tudo, né? Como amigo, como pastor, como alguém de oração. Eu lembro que eu fui lá pegar, a gente estava fazendo uma ação social, e quando eu cheguei lá na casa de vocês para pegar, você tinha acabado de falar, o Ivaldo foi internado. Não sei se você vai lembrar. Sim, foi, a gente foi exatamente. buscar os mantimentos. E dali a gente entrou numa guerra, né? Onde veio ser feita a vontade de Deus. E a Tânia teve que tomar a rédea, né? Agora ser a mãe, o pai e tomar conta dos negócios, né? Uhum. Porque quando o David nasceu, conversaram e falaram assim, tem que parar. Sim. Ficar um negócio só. Agora, você tinha que retornar e tomar a frente, colocar os negócios para andar, pois ainda tem 2 filhos, Isaac e o David. Como foi essa transição? Como foi para você agora se tornar um pai, uma mãe, uma dona de casa e uma empresária que tinha que tocar os negócios, tanto para sobreviver como para honrar aquilo que foi deixado pela vida do Evaldo? Como que foi essa parte aí, essa caminhada? Então, não foi nada fácil, né? Até porque, como eu falei no início, né? Eu tinha a minha profissão e ele tinha a dele, né? Então, eram coisas bem distintas, né? Áreas bem distintas. E eu não sabia nada referente à empresa. Não sabia nada referente ao negócio dele. E o velório dele foi na segunda, no sábado, e na segunda-feira, né, eu falando com Deus ali, eu tinha 2 opções. Ou ficar em cima de uma cama, depressiva, chorando, né, ou continuar com o que ele havia começado, né. Quando foi na segunda-feira, 7h30 da manhã, coloquei meu uniforme da empresa e fui. Né? Tava ali uma equipe totalmente sem rumo, né? Eu também estava sem rumo, mas eu sabia que tinha que partir uma iniciativa da minha parte. E ali eu fui e tô lá até hoje,
né, para a glória de Deus. Foi um desafio muito grande para mim, porque era uma área totalmente diferente do que eu atuava, né? Então não sabia nada. Caí de paraquedas num negócio que já estava andando há mais de 10 anos, né? E era uma coisa que eu não tinha domínio sobre nada. Então, para mim foi um desafio muito grande aprender a lidar com a empresa, né? Tenho o meu cunhado, que é o meu sócio, ele estava ali do meu lado também ajudando, mas é um desafio muito grande você pegar um negócio andando Sim. e você dar continuidade, né? Você dá continuidade. E assim, para os meninos também não foi nada fácil, porque eu já estava há 1 ano e meio em casa, né? Cuidando deles. Então, estava muito presente na vida deles. De repente, eles perderam praticamente o pai e a mãe, né? Foi bem chocante para mim quando o mais velho, né, o Isaac, ele chegou para mim chorando e ele falou: além de eu ter perdido meu pai, eu perdi minha mãe. Meu Deus. Ele falou para mim. Eu falei: tenho que voltar mais para eles, né? Então, hoje eu falo muito sobre tempo de qualidade, né? Quem me conhece de perto sabe que eu gosto de tempo de qualidade. Então, pouco tempo que eu tenho com eles, eu procuro me doar o máximo possível, ter essa qualidade com eles, né? Sentar, brincar, fazer uma coisa, fazer outra, para que seja preenchido esse... Uau! Né? É uma mudança tanto dentro de casa como fora de casa e agora é uma superação muito grande, né? Para alcançar vidas, um testemunho que a gente não escolhe passar, né? Se a gente soubesse, a gente traçaria outras coisas, né? Porque ninguém quer Sim. perder não é bom, passar por velório não é bom, Não. mas são coisas que respostas diante de Deus serão respondidas, né? E agora, e os projetos? Tanto para a Tânia, como para os filhos, como para uma empresa, porque agora você tem que pensar numa totalidade, né? Sim. Filhos, casa, empresa. Qual que é o sonho? O sonho da Tânia. A Tânia agora. Quem é a Tânia hoje? Uhum. O que a Tânia almeja? O que a Tânia pensa em crescer? Se Bom, desligar um pouquinho dos filhos e da empresa, vamos falar da Tânia como uma mulher. Bom, a Tânia hoje ela é uma pessoa bem mais madura, né? Aprendeu muito, né? Aprendeu muito durante esse período, né? E durante todo esse processo, Deus me levava a cuidar de outras pessoas, né? Pessoas que passaram também pelos mesmos por percas igual eu passei, e eu falava para Deus, né? Falava: Deus, eu preciso ser cuidada, e tu tá me levando a cuidar de outras pessoas. Eu não entendia isso, Isso, né? é a obra. E aí, durante esse processo, Deus estava trabalhando em mim também, né? Enquanto eu ajudava essas pessoas, eu estava sendo ajudada, Sim. né? Deus estava ali me forjando também, né? E hoje a Tânia, ela buscou estudos, né? Glória. Fui estudar, fiz uns cursos, né? Para aprimorar mais na área profissional. E hoje eu sou totalmente diferente daquela que começou lá atrás, né? Eu almejo crescer mais profissionalmente, sou maravilhada com os filhos que eu tenho, graças a Deus, né? Por mais que seja um desafio criar 2 filhos sozinhos. Mas graças a Deus estão bem estruturados, né? Eu procuro sempre estar ali firmando na palavra do Senhor, instruindo eles no caminho no qual eles devem andar. E hoje eu louvo a Deus pela Tânia que eu sou. Glória a Deus por isso. Estamos aqui, irmãos. Inscreve no canal. Você compartilha, porque eu creio que vai alcançar muitas vidas. Somos a igreja Comunhão com Deus. Estamos aqui com a nossa irmã Tânia, um testemunho profundo de percas e superações. Eu acho que a vida da gente é percas e superações. Ninguém escolhe passar o que passamos, mas temos um Deus que nos fortalece. E hoje vemos que a Tânia, né, projetando, Sim. foi estudar, tá aí. E eu gostaria agora que você deixasse uma palavra, olhasse para essa câmera aqui, e deixasse uma palavra de Deus, aquilo que vem no seu coração agora para as pessoas que vão estar nos ouvindo.
Deus, ele só dá aquilo que a gente consegue carregar, né? Porque quando eu estava passando por todo esse processo, né? E tanta luta, tantas coisas, em meio a tudo isso também eu aprendi que Deus, assim, ele trata a gente de uma forma tão especial, né? Ele, durante esse período, ele praticamente me carregou no colo. Amém. Né? Todos os dias ele dá a porção necessária, né? Para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento, para tudo, né? E durante isso que eu passava, as pessoas não entendiam, né? Falava, como que você consegue dar conta de tudo? Como que você faz? Olha o seu tamanho. E eu falava, não é sobre o meu tamanho, é sobre o tamanho do Deus que eu sirvo. Oh, glória. É Ele. Amém. É Ele que dá graça, é Ele que dá o sustento, é dele que provém de tudo. Então, se a gente for fiel, né, em obediência, ficar em obediência, Ele dá tudo que a gente necessita. Tudo que a gente necessita, porque eu posso falar com toda propriedade, até aqui me ajudou o Senhor. Glória não teve a Deus. um dia que eu não sentisse que Deus não tivesse enviado o que eu precisava para aquele dia, né? Aflições a gente passa, dor a gente passa, mas o Senhor, Ele todos os dias Ele dá a porção necessária. Glória a Deus. Podemos dizer que o Senhor é o nosso socorro bem presente na Sim. hora da angústia, Sim. né? E como que foi a Tânia ter conhecido a Igreja Comunhão com Deus? Como que foi, Tânia? Conta pra nós. A comunhão com Deus eu conheci através da missionária Ilma, né? Eu sou prima dela, né? E ela me convidou para ir num culto na comunhão com Deus. E eu fui muito abençoada. A igreja ainda era lá, a primeira igreja, pequenininha, tinha 20 cadeiras. 20 cadeiras na época, eu sou dessa época ainda, que tinha 20 cadeiras ainda, né? E quando eu cheguei lá, foi outro testemunho também, né? Outro testemunho. Quando eu cheguei lá, eu havia perdido o primeiro filho, né? Eu perdi o primeiro filho com 20 anos, com 20 dias de vida, né? Eu perdi. E aí eu passei por um processo bem complicado, né? Porque eu tinha medo de engravidar novamente, tinha medo de passar pela mesma perca, né? Então, eu vi uma mulher grávida, eu já temia, né? Eu digo, com medo de passar pela mesma perca que eu. Trauma, Fiquei né? com trauma. E aí, eu fui para comunhão, fui uma vez, fui duas, visitando ali nas festividades, né? E Deus usou a vida do pastor Ivan, né? Amém. Usou a vida do pastor Ivan para falar que eu ia gerar, né? E naquela caminhada, né? Eu lembro que foi uma festividade que eu fui no domingo à noite, e aí o Senhor falou para mim, vem cá, benção, deixa eu orar por você. E eu, eu? Aí fui, né? E o pastor orou, e ele falou, tem coisa nova vindo por aí, né? E ali eu já sentia que eu estava grávida do Isaac, né? E na mesma semana eu já procurei o médico, fiz exame para confirmar e eu estava grávida do Isaac, né? E quando foi numa outra vez que eu fui na igreja, estava tendo uma campanha de terça, estava tendo. Eu cheguei na igreja e o pastor me deu a oportunidade. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Com vergonha de falar e tudo. E ali Deus me deu a oportunidade e eu falei, se o Senhor me deu a oportunidade é porque eu tenho que testemunhar, né? E ali foi quando eu testemunhei referente à gravidez do Isaac, que para mim foi um milagre, né? De Deus, assim, porque eu tinha muito medo de passar pelo que eu havia passado com o primeiro, né? E Deus deu graça e foi uma gravidez abençoada, foi tudo bem sucedido e hoje tá aí o Isaac com 10 anos. Você vê que o tempo é tão que eu nem lembrava. Lembrava. Tem muitas coisas que eu não lembro, mas quem recebeu lembra. E a honra e a glória é de Deus, né? E eu fico feliz pela vida de vocês, pela casa de vocês. E nós, como igreja, estamos juntos. Sim. Orando uns pelos outros.
e vamos aí glorificando e louvando a Deus. Amém? Amém. Não posso deixar também de falar dos meus filhos, né? Do Isaac, tão precioso. É um menino muito inteligente, abençoado, que me ensina e me inspira, né? O David também. O David, muito abençoado também, nos traz tanta alegria, né? Então, quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos também. Povo de Deus, temos também agora um espaço para você, colaborador, você que quer fazer crescer a sua empresa, os seus negócios, né? Vamos estar com espaço aqui para que você possa divulgar a sua empresa e os seus negócios. Então, automaticamente, que o canal vai crescendo, a gente também vamos crescendo juntos e você pode ser esse colaborador, pôr a sua empresa aqui e eu tenho certeza que Deus vai enviar a providência. Amém? Você que quer saber dos projetos e os planos, vai ter um telefone aí, você vai entrar em contato conosco, vamos marcar uma reunião e nós vamos te explicar qual é essa direção aí aonde Deus tem nos colocado, amém? Então, Tânia, Deus abençoe a sua vida. Amém. A Igreja Comunhão com Deus está com portas abertas, Amém. sempre estará. E se você quiser falar alguma coisa, mais alguma coisa, fica à vontade, pode estar falando. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Primeiramente a Deus e ao Senhor, que durante todo esse tempo tem caminhado junto comigo, Amém. não soltou a minha mão para nada, em todo tempo tá me auxiliando em tudo que eu preciso, né? E hoje eu louvo a Deus e também ao Senhor porque me acompanhou durante Amém. esse período, né? De construção até aqui, né? Porque posso dizer, foi uma construção. Eu saí do zero e graças a Deus chegamos até aqui, porque o Senhor nos ajudou e teve Amém. a sua colaboração aí em oração, me orientando, me ajudando Tamo em tudo, junto. né? E graças a Deus a empresa tá aí também, né? Pedra JM, a gente tá trabalhando a todo vapor, né? Já tá fazendo a propaganda. Sim. Vamos lá, pode falar. Curta aí, pessoal, Pedra JM no Instagram. Né? Vai estar tudo aqui, ó. O ponta pra cá, fala assim, vai estar tudo aqui. JM, Instagram, contato. É isso. É isso aí, Tânia. Deus abençoe a sua vida. Amém. E eu costumo dizer, encerrar esse quadro sempre falando, você pode ser o próximo. Você pode estar aqui. O seu testemunho pode alcançar vidas. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.